Aleluia. Vocês estão bem, irmãos? Estão preparados para a parte 2 do nosso estudo? Hoje é a nossa parte 2, né? Agora, nesse mês nós estamos estudando a respeito do temor a Deus. Esse tema é muito importante, porque nós sabemos que nós temos um inimigo, né? Que deseja o quê? Que deseja nos tirar debaixo da cobertura, debaixo do guarda-chuva, né? Como foi dito aqui da última vez na quinta-feira passada. Então, só relembrando, quinta-feira passada nós aprendemos o que de fato é temor a Deus, de que temor a Deus não é ter medo de Deus, de que é entender quem Deus é como nosso Criador, como nosso Senhor, como nosso Pai, um Pai bom, né? Então, a gente não precisa ter medo de que um pai vai nos matar, porque um pai bom não vai fazer isso com o seu filho. Na verdade, um pai bom, ele deseja o melhor para o seu filho, e por isso ele cuida do seu filho, para que o seu filho não pereça, para que o seu filho não morra. Então, o temor a Deus, ele preserva a nossa vida, preserva o nosso destino, né? Preserva a nós do sofrimento, do mal. Quanto mais temente a Deus nós formos, mais obedientes vamos ser, e mais vamos ter uma vida aí de plenitude, de abundância. Nós lemos também algumas promessas que existem na palavra do Senhor para aqueles que temem a Deus. Para aqueles que temem a Deus, tem boas promessas. Promessas maravilhosas, de vida longa, né? De frutificar, de ter filhos abençoados, de ter uma casa abençoada, de ter um cônjuge abençoado, de não ter nada faltando na sua casa. Tem tantas promessas maravilhosas aí para aqueles que temem ao Senhor. Amém. E aprendemos também que temor a Deus é o princípio, ou seja, é o início, né, de ser sábio. E eu acredito que todos nós queremos ser sábios. Amém? Até porque se você não quer ser sábio, eu acredito que você não viria à igreja. Se você está vindo na igreja é porque você quer aprender e porque você quer, de fato, acertar e, de fato, você quer amar a Deus e honrar a Ele e obedecer a sua palavra. Senão não teria sentido. Você poderia estar em outro lugar agora, mas agora você está ouvindo a palavra de Deus porque você o ama. E porque você quer também viver aquilo que está escrito na sua palavra. Amém? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque agora nós vamos orar para preparar o nosso coração para receber essa semente. Pai, em nome de Jesus, Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Nós te agradecemos por mais uma noite de ensino. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, porque Ele é o melhor professor e porque é Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos guia à verdade, Pai, é Ele que nos guia também àquilo que está em Teu coração. É Ele quem ouve, Pai, as Tuas palavras no céu e traz, Senhor, para dentro de cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, porque nesta noite nós vamos sair daqui, Senhor, reavivados. Nós vamos sair daqui animados, Pai. Nós vamos sair daqui alegres. Nós vamos sair daqui, Senhor, fortalecidos com esta palavra. Nós te agradecemos porque nesta noite, Pai, nós vamos sair daqui purificados, Senhor, santificados por esta palavra que nos faz temer a Você, honrar a Você, amar a Sua palavra, Te obedecer, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus eu Te oro para que o nosso coração, Pai, nesta noite, Senhor, seja, Pai, alcançado, Pai, de maneira tal que ele venha estar sensível à sua voz, Pai, sensível à voz do nosso bom Deus, do nosso bom pastor, daquele que tem o melhor para cada um de nós, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos tira da procrastinação, Pai, nos tira, Senhor, da preguiça, Pai, nos tira, Senhor, daquilo que nos impede de viver as Tuas promessas, daquilo que nos impede de viver a Sua vontade, daquilo que nos impede de usufruir, Pai, do melhor que Você tem para nós. Em nome de Jesus, nesta noite, Pai, abre os nossos olhos, nos faz entender, Pai, que Senhor, Pai, a alegria, Senhor, em temer a Você, a alegria em ser fiel a Você, Pai, independente das circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus, nós Te damos graças, porque há um grande galardão para aqueles que temem ao Senhor, Pai. E porque Você vai honrar a cada um, Pai, que tem se esforçado, Pai, para, Senhor, honrar Você e a Sua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Então, vamos lá. Essa semana, na verdade, ontem eu estava ouvindo, né, uma reunião lá com o nosso apóstolo o Guto, e ele disse uma frase interessante. Eu anotei essa frase aqui, e eu trouxe elas para compartilhar com vocês, porque também eu entendo que isso é temer a Deus, né? E ele falou sobre a atitude e a disposição do coração de alguém em obedecer ao Senhor. Temer a Deus, irmão, nada mais é do que isso. É uma atitude,
né? É uma atitude, é uma disposição, é estar disposto, é querer obedecer ao Senhor. Sabe? Não é algo que vai ser automático, que vai acontecer, é algo que você tem que se esforçar para fazer. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é por esforço. O que é que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que existe uma força que luta contrário a isso, para que você não usufrua das bênçãos do Senhor, para que você não fique debaixo das asas do Altíssimo, para que você não ande no caminho que é estreito, mas que você ande no caminho mais largo, porque é mais fácil. Mas deixa eu dizer algo para você, você precisa, como eu disse para você, se você está aqui hoje à noite, irmão, se você tem vindo à igreja, se você tem buscado o Senhor, é porque você quer honrar ao Senhor, é porque você quer temer a Ele, é porque você quer obedecê-lo, é porque você está se esforçando para isso. E é necessário a gente continuar se esforçando, continuar nadando contra a maré. Na verdade, os cristãos, eles nadam contra o mundo, né? Nós estamos na contramão, o mundo está indo para o lado e a gente está no oposto. Não sei se você já assistiu aquela série, né? O The Chosen, que são os escolhidos. E ela mostra, alguém que se converte é um peixinho que se torna azul e volta, né, o contrário. Então, nós estamos nadando contra a correnteza do mundo que jaz no maligno, mas nós não estamos mais no maligno. Nós estamos em Cristo, né? Existe um lugar melhor para nós. Então, existe um lugar onde nós ficamos protegidos e guardados aí desse leão que está rugindo, buscando a quem possa tragar, tá bom? Então, a gente deve permanecer debaixo da mão de Deus, mas a gente precisa querer. Isso é uma atitude que vai vir do meu e do seu coração. E nós vamos aprender isso um pouco nesta noite. Então, temer a Deus é uma atitude e disposição do coração em obedecê-lo. Então, temer a Deus não é um sentimento. Até porque amor não é um sentimento, né? Muitas pessoas acham que amor é um sentimento. Mas não é, amor é uma escolha. E temer ao Senhor também não é um sentimento. Eu estou sentindo vontade de, estou com medo, que o medo seria tipo uma emoção, né? Estou com medo, estou com isso, estou com aquilo, vou temer a Deus. Não se trata, não tem a ver com as suas emoções. Tem a ver com o seu coração e com a sua escolha. Você escolhe amar, você escolhe não mentir, você escolhe obedecer, você escolhe não pecar e você escolhe temer a Deus. É uma escolha, independente do seu sentimento, seja você estando feliz, seja você sentindo dor, seja você triste, seja com qualquer outra emoção que você venha a ter com medo ou sem medo, você escolhe, é uma escolha que vem do seu coração, da sua atitude, né? Então, nós vamos também aprender nessa noite que devemos reverenciar e temer a Deus, porque, em primeiro lugar, não porque nós temos medo dele, uma vez reforçando sobre isso, mas porque nós o amamos por aquilo que ele já fez por nós. Nós amamos ao Senhor. E porque nós o amamos, nós o reverenciamos. Nós não queremos machucar o coração de Deus. A minha mãe fala que muitas vezes, quando meu pai fazia algumas coisas que não agradavam a Deus, quando eu era criança, e ela não podia falar para ele, mas eu, quando era criança não tem isso, né? Não quero saber se quer, não gosto, tal. Eu chegava lá e falava, você sabia que você feriu o coração de Deus? Você sabia que Deus está triste hoje por sua causa? Era isso que eu dizia ao meu pai e minha mãe fala. Sabe, irmão, eu quero que você pare para pensar hoje como está a sua vida. Que tipo de atitudes e de comportamento, de pensamentos você tem tido? Será que isso tem agradado a Deus ou será que isso tem entristecido a Ele? Aí você pode dizer, mas não é possível entristecer a Deus. Então, por que está escrito na Bíblia que não devemos entristecer o Espírito Santo? O Espírito Santo não é Deus? Ele é Deus, então você pode entristecê-lo. Se você pode entristecê-lo, também você pode alegrá-lo. Você pode fazer as duas coisas. O que é que você tem feito? Você tem alegrado o coração de Deus? Ou você tem entristecido o coração de Deus? Será que quando Deus se lembra de você hoje, ou de mim, Ele está dizendo, rapaz, eu me alegro com a vida de fulano? Ou será que Ele está dizendo, rapaz, fulano tem me dado muito trabalho, é um filho que eu tenho que pedir para Jesus interceder e fazer jejum por ele, porque está difícil a situação. Sabe, a gente pode estar rindo porque, claro, é bom para a gente descontrair, mas isso é muito sério. Sabe que às vezes Deus pode estar lá nos gemidos inexprimíveis por mim e por você, por causa das nossas atitudes. Porque talvez tenhamos falado, pensado, andado, feito coisas que não agradam o coração do Senhor. E esse não é o desejo de Deus para nós.
Na verdade, como já está escrito mesmo, não devemos entristecê-lo. Deus não merece isso, irmão. Se nós sabemos honrar pessoas que têm nos feito bem nessa terra, e eu sei honrar as pessoas que me fazem o bem, e olha, uma dessas pessoas que a Bíblia fala são os nossos pais. E muitas vezes, quando eu falo com a minha mãe, eu já vou lá e digo, mãe, me perdoa, não devia ter feito isso, porque eu sei tudo que minha mãe já fez por mim. E quanto mais Deus, minha mãe não chegou a morrer por mim, né? Mas Jesus morreu. Então, como é que eu posso estar entristecendo o coração do Senhor? E continuar entristecendo. Porque às vezes entristecer até acontece. Porque a gente não é perfeito e a gente falha. Mas a questão não é só entristecer, é continuar entristecendo. Sabendo que estamos entristecendo a Ele. Então esta noite é tempo da gente rever as nossas atitudes e começar a pensar a respeito disso. Tá? Então, lá em Romanos 8,14, diz, né, um versículo muito conhecido, de que nós que somos os filhos de Deus, somos guiados por quem? Pelo Espírito, né? Mas aqui, na verdade, nós sabemos que no original fala que os filhos maduros se permitem ser guiados. Os filhos que ainda estão na chupetinha, muitas vezes ainda estão aprendendo a obedecer. Mas nós não devemos ser crianças para sempre, espiritualmente falando. Existe um tempo, uma hora, um momento que a gente precisa se comportar como um adulto. Né? A criança se joga no chão e fica chorando, esperneando porque queria um brinquedo ou porque tirou o doce dela. Mas um adulto não faz isso. Por mais que eu estivesse tomando um sorvete ou chupando um pirulito, se alguém pegasse esse pirulito de mim ou sorvete, eu não vou me jogar no chão e ficar batendo minhas pernas. Não, eu posso até olhar para a pessoa que fez e estranhar, mas me jogar no chão e ter esse tipo de atitude eu não vou ter, não é? Então, assim, é tempo da gente crescer, as nossas atitudes precisam mudar com relação ao nosso Pai. Amém? Ele espera muito mais de nós. Muito mais de nós. É tempo da gente amadurecer. Deixar de ser a geração aí que falam Nutella ou mimimi, né? Então, o Espírito de Deus, na verdade, ele vai falar ao nosso coração. A gente viu aqui que temer ao Senhor é uma atitude que vem do coração, e nós sabemos que o Espírito Santo hoje ele habita onde? Lá no templo em Jerusalém. Ele habita nesse templo aqui, ó. Eu e você. E ele fala comigo e fala com você. Né? Ele fala conosco. E ele fala aonde? Ao nosso espírito. Ele fala ao nosso coração. Para eu temer a Deus, eu o temo quando eu o obedeço. E eu o obedeço se eu ouvir a voz do seu espírito. Que está dentro de mim. E está sempre falando comigo, com você, irmão. Não me diga que você nunca ouviu a voz de Deus, você ouve direto todo dia. Pode ser que você não ouça audível, como você talvez gostaria de ouvir, porque você, como você está me ouvindo aqui agora, mas você ouve, você sabe quando é Ele falando com você. Você sabe quando é o Espírito Santo falando com você. Quando eu falei, rapaz, isso que você falou para a sua esposa, para o seu esposo, não foi legal. É isso que você falou para o seu filho, não foi interessante hoje, você machucou o seu filho, você parou para pensar. Às vezes, quando você está falando, ele já está dizendo, já está fazendo o seu coração pesar. Já está falando, você viu que tipo de atitude você teve? Ei, que pensamento é esse que você está tendo? Ei, o que é isso que você está assistindo? Ei, o que é isso que você está vendo? Que música é essa que você está ouvindo? Que conversa é essa que você estava tendo com essas pessoas? E essa fofoquinha? Quem fala isso, irmão? É a sua consciência? Será que é só a sua consciência? Ou será que é o Espírito de Deus dizendo para você que você... Ei, não está legal. Esse lugar não é o lugar que eu quero que você esteja. Isso aqui não é o seu lugar. Isso aqui não vai te levar num canto bom, não. No final disso não vai ser bom. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com vocês, irmão, porque ele fala comigo direto. Ele liga o sinal verde, ele liga o vermelho e ele liga o amarelo. E a gente sabe. A gente sabe também quando a gente insiste e passa o sinal vermelho. Mas ele já avisou antes. E a gente sabe disso. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo e fala com você. E ele vai falar ao nosso espírito, ao nosso coração. Porque na verdade é do nosso coração que procede, né, as fontes da vida. É ali que vão ser tomadas as decisões. É ali que a gente vai escolher temer ou não temer a Deus. Sabe, quem teme a Deus, ele não vai endurecer o coração para Deus. E a Bíblia diz que é possível endurecer o coração para o Senhor, até porque ela fala lá que não endureçais o coração. Então, se ele fala que não devemos endurecer, porque é possível endurecer.
É possível ouvir a voz do Espírito Santo e dizer: eu estou ouvindo, mas eu não vou fazer. Eu sei que isso é errado, mas eu vou seguir o meu rumo, eu vou seguir o meu caminho, fazendo o que eu quero fazer. Então é possível. Vamos ver, por gentileza, lá em 1 Samuel 16, nós vamos ver aqui de que nós devemos temer ao Senhor, porque Deus está sempre olhando para o nosso coração, irmão. Deus não está olhando apenas para o nosso exterior. Você pode olhar para mim agora, para o meu exterior, mas você não consegue ler minha mente, você não consegue ver o meu coração. Eu poderia até, como qualquer um de nós aqui, podemos ensinar algo. Né? Então, existem aí as novelas, os filmes, as pessoas fingem que estão sofrendo, fingem que estão chorando, e a gente até acredita. A nossa mente acredita que é verdade, até chora, ri, né? Com algo que foi ensinado, com algo que foi ensaiado. Mas sabe, isso não engana a Deus. Deus, ele não está só olhando o que eu aparento ser. Ele sabe quem eu sou de verdade. E ele sabe quem você é de verdade. Ele conhece mais você do que você mesmo, na verdade. Vamos ver lá em 1 Samuel 16, aonde nós vamos ver aqui, nós vamos dar uma lida aqui, onde a gente vai ver a história de quando Deus envia Samuel, o profeta Samuel, à casa de Jessé. Né? Nós sabemos que Deus, ele escolheu alguém para ser rei de Israel, que foi Saul, o primeiro rei, que era alguém que era temente ao Senhor. Porém, ali, durante algum tempo de reinado, o coração de Saul deixou de temer a Deus. Então, é possível deixar de temê-lo? Sim. Quando Deus o escolheu, ele era temente. Mas o coração dele começou a se encher de orgulho e ele começou a deixar de obedecer a Deus. Começou a seguir o próprio rumo dele e fazer do jeito que ele queria. E isso não agradou a Deus, por isso Deus o rejeitou. Por isso Deus se entristeceu com Saul. E não deve ter sido apenas uma vez, porque o nosso Deus, ele é longânimo. Então, com certeza, ele deu N oportunidades. Samuel foi várias vezes falar com Saul e dizer para ele se arrepender e dizer para ele mudar. E Saul insistindo no erro, insistindo no erro, insistindo no erro. Vamos aprender com Saul. Não vamos querer ter o destino que Saul teve. O Espírito Santo, ele não vai desistir de nós. Ele vai lutar por nós até o final. Mas nós precisamos ter a atitude do nosso coração de decidir obedecer. Deus não vai obrigar ninguém a obedecê-lo, porque Deus não obrigou Saul a obedecê-lo. Deus mandou profeta, Deus mandou pessoas, mandou correr atrás, mandou. Mas a decisão era de Saul. A decisão é minha e sua, de obedecer ou não. E aí Deus decide, dê todas as oportunidades a Saul e ele não quer. Tudo bem, vou escolher outra pessoa que me tema. E Deus vai escolher Davi. Mas Samuel não sabia quem era Davi. E o Senhor o guia até ali, né? E manda até a casa de Jessé e diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Né? Devia ser um homem ali forte, valente, musculoso, grande, alto, bonito. Falou: deve ser esse o filho, né, que Deus vai ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Né? Então, assim, o que é que Deus vê em mim e você, irmão, hoje? Como é que Ele sabe se eu temo a Ele e se você o teme? É olhando a minha aparência? Não, apenas a minha aparência? Não é, irmão. É olhando o nosso coração. O nosso coração está nu diante de Deus. Não tem como você enganar a Deus.
Deixa eu dizer algo para você. Se você está fingindo viver ou ser quem você não está enganando ao Senhor, você está enganando a si mesmo. Você que está achando que está enganando os outros. Mas a Deus você não está enganando. Porque Deus vai olhar e vai dizer, pode ser lindo, pode ser maravilhoso por fora, pode usar roupa de marca, pode andar num carro maravilhoso, pode ser o que for. Mas eu conheço o coração. Ele sabe se é temente a Ele ou não. Deixa eu te dizer algo, Deus não vai escolher qualquer pessoa, né, para cumprir o seu propósito na terra, se essa pessoa não tiver um coração temente a Ele. Tanto que Saul foi rejeitado porque ele não tinha um coração temente a Deus. E ele procurou alguém que o temesse, porque se a pessoa não teme a Deus, ela não vai cumprir o propósito de Deus. Ela vai cumprir o propósito dela, do diabo, dos outros, menos o de Deus. Na verdade, é uma pessoa que não está nem aí. Tipo, se Deus quer algo, se deixa de querer. Saul queria fazer a vontade dele. Então, assim, o propósito de Deus para Israel deixou de ser cumprido porque Saul começou a desviar o caminho. E aí Deus falou, não, se eu manter Saul como rei, o que vai acontecer? Não só ele vai se desviar, mas todo o povo. Então, eu preciso colocar alguém que possa endireitar esse povo, que possa cuidar do povo, que possa cumprir a vontade do Senhor. Então, nós precisamos entender que Deus está olhando para o nosso coração, e Ele olha sempre, irmão, sempre. O irmão que estava aqui ministrando no aniversário da igreja, o Rafael, ele, quando a gente estava em um momento lá de comunhão, jantando junto, não lembro, jantando ou almoçando, e ele falou assim, que às vezes os irmãos da igreja, né, chegam para ele e falam, pastor, o senhor sabe o que fulano estava falando, sabe o que estava acontecendo? Ele fala, Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, deixa eu dizer algo para você, Deus está vendo. Eu não sei o que você está falando, eu não sei o que você fala na sua casa, eu não sei o que muitas coisas estão acontecendo agora nesse momento, o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. A única coisa que eu sei é que Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus sabe de tudo. E a única pessoa com quem você tem que se preocupar de saber algo da sua vida é Deus. Eu lembro uma vez quando eu trabalhava em outra empresa, lá na Paraíba, não era aqui, né? E chegou um cliente e falou assim, que na verdade era no banco que eu trabalhava, né? Ele chegou para fazer um depósito. E ele falou, eu vim depositar, pode me ajudar? Ok, vou ajudar. Aí ele falou, sabe para quem é esse depósito? Eu, não, né? Tipo, nem isso, como vou saber? E aí ele falou, não, é para minha amante, mas minha esposa não pode saber. Eu olhei para aquele homem, porque ele falou como se fosse algo totalmente tipo, natural. Eu era bem mais jovem do que eu sou agora. E aí, eu falei para ele assim, Senhor, mesmo que eu não diga para a sua esposa, até porque eu não sei quem ela é, a pessoa que precisa saber já sabe que é Deus. Isso é entre você e ele. Olha, aquele homem, a cara dele foi lá no chão. Irmão, se a esposa dele não sabe, não importa. Ela pode ser enganada a vida toda, mas Deus vai julgar isso. Deus está vendo isso, sabe? Eu não sei o que você faz na sua casa quando você está sozinho. Eu não sei que tipo de filme você vê. Eu não sei o que é que você vê no seu celular. Eu não sei que tipo de conversa você tem. Eu não sei que tipo de pensamento você tem. Mas o Espírito Santo sabe. Ele conhece você. E só importa que Ele saiba. Porque é a Ele que você presta conta. E eu sei que nós sabemos que Deus vai nos julgar um dia, mas Deus está nos julgando já agora no momento. Ele está julgando a nossa atitude agora. Ele não vai só julgar lá quando a gente se apresentar diante dele. Ele já está julgando agora, dizendo, ei, vamos mudar isso, vamos consertar isso. Nós precisamos nos acordar e entender isso, que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós para nos livrar do mal, da morte, da enfermidade, da doença, de sofrimento. E Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Vamos ver lá em Atos 13, 22. Atos 13, 22. Diz assim, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O homem que teme ao Senhor, o homem, a mulher que teme a Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus. E que vai fazer o quê? A vontade de Deus.
que vai ouvir a voz de Deus, que vai considerar o que Deus diz, que vai considerar o que Deus fala. Ah, mas o mundo fala que é careta se casar virgem. Mas o que Deus fala sobre isso? Deus falou que isso era careta? Deus falou que é para ser assim. E que quem obedecer dessa forma vai ser honrado por isso. Se você fizer isso, você não vai estar apenas honrando seu pai, sua mãe, a sua família, você vai estar honrando a Deus. É uma escolha sua, irmão. Eu não quero fazer. Você é livre, irmão. Alguma coisa você vai estar perdendo. Alguma coisa você vai estar perdendo. Mas se você honrar o Senhor, você não sabe o que você vai ganhar. Eu não estou querendo trazer peso para quem já fez, já aconteceu, o leite já foi derramado. Não é isso, porque Deus é misericordioso, Ele pode restaurar todas as coisas, mas para aqueles que ainda não fizeram, se guarde. Se guarde para o homem de Deus, para o seu marido que Deus tem para você, para a mulher que Deus tem para você. Honre ao Senhor nessa área da sua vida. E Deus vai honrar você. E vai evitar sofrimentos no seu casamento. Se você começar já honrando ao Senhor desde o início, não fazendo a sua vontade, porque a sua carne vai querer fazer as coisas antes do tempo. Mas aí você vai ouvir os seus sentimentos. A gente acabou de falar que temor a Deus não é um sentimento. A carne vai ter vontades. Mas o temor a Deus é uma escolha independente do seu sentimento. Vontade dá e passa. Vontade dá e passa, irmão. Vontade dá e passa. Então, se guarde nessa área para o Senhor. Se guarde, honre ao Senhor. Se mantenha santo na área sexual. Até mesmo quem é casado deve se manter santo nessa área. Não é porque casou que pode fazer o que quiser. Né? Até o leito do casado e da casada deve ser santo. Não é porque é casado que pode estar assistindo filme de pornografia. Não está escrito isso na Bíblia em canto nenhum. Deve se manter santo. Deve se continuar guardando os olhos. Ah, mas eu sou casado, eu posso assistir esse tipo de filme. Não é assim. Você está levando você a pecar. Está levando você a pecar. A gente vê lá em Mateus 5:28, de que quando Jesus estava aqui na terra, e Jesus, irmão, ele não ficava alisando a cabeça não do povo, não. Assim toda hora, meus amores, eu amo muito vocês. Não, ele ama, sabe? A gente sabe que Jesus nos ama. Mas quando era para repreender, irmão, Jesus repreendia. Jesus não ficava, os bichinhos não vão entender. Não, é para livrar a vida deles. Se ele estiver puxando a orelha, se estiver chamando a atenção, era para o bem, era para livrar, era porque ele amava. Né? Porque ele amava. E Jesus Cristo veio, irmão, ele não veio facilitar a vida de ninguém. Ele veio para dizer assim, ei, gente, é sério. Tem muita gente que está achando que só peca ou que sai das coisas quando, de fato, comete fisicamente. Mas, na verdade, o pecado começa lá no pensamento. E aí Jesus vem dizendo assim, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, eu vou colocar aqui, qualquer também mulher aí que olhe para um homem e fique desejando ele, já cometeu adultério no seu coração. Se a pessoa está vendo uma revista que não deve ver, se está assistindo um filme que não deve assistir e está tendo sentimentos errados, você está pecando lá na sua mente, mas eu não fiz nada. Não fez nada? Deus está vendo a sua mente. Aquele que lê a mente e os corações está vendo o que você está pensando ou fazendo aqui na sua mente. Quem foi que falou isso? Fui eu? Foi Jesus. Jesus pode julgar o seu pensamento. Eu não posso, porque eu não sei, como eu falei. Ninguém aqui pode ler a mente de ninguém, mas Jesus, ele está lendo as mentes. Ele está vendo as intenções do coração, o que é que as pessoas estão pensando, como elas estão se comportando. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter muito cuidado com essas coisas que vêm para nos tirar debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo do temor ao Senhor. Fora desse guarda-chuva, é isca fácil para o inimigo. É isca fácil para ele. E é tudo que ele quer, tirar a gente debaixo do guarda-chuva. Porque ele sabe que enquanto a gente estiver debaixo do guarda-chuva, ele não pode nos tocar. Enquanto a gente estiver debaixo do sangue de Jesus, ele não pode nos tocar.
E nós não podemos abrir a brecha e deixar o inimigo entrar e fazer a festa e trazer o mal para nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, irmão, resistir é resistir. É dizer não. Eu não vou fazer. A carne quer fazer, mas eu não vou fazer. A carne quer olhar, não vou olhar. A carne quer falar, não vou falar. É mortificar a sua carne, irmão. Se isso que a carne está querendo não agrada a Deus. É escolher temer ao Senhor, é escolher honrar o Senhor, é escolher ficar com o Senhor. Custe o que custar. Lá em Salmo 119, 11 diz assim, também é um versículo muito conhecido de todos nós. A tua palavra escondi, né? Guardada, Salmo 119, 11. A tua palavra escondi, guardada aonde? No coração, irmão. Para quê? Para eu não pecar. Ou seja, para eu te temer, Deus, eu tenho que guardar a tua palavra no meu coração. Tem que estar aqui, ó, guardada no meu coração, para que as minhas escolhas reflitam aquilo que está dentro do meu coração. Para que a minha vida, a sua vida, seja a luz da palavra de Deus. Ana, eu não sei o que é certo e errado. Não, você sabe. Você sabe o que é certo e errado. E se você não souber, é só ler a Bíblia, que a Bíblia diz o que é certo e o que é errado. Lá na Bíblia está escrito o que Deus apoia e o que Deus não apoia. O que Deus bate palmas e o que Deus não bate palmas. Está na Bíblia, irmão. Mas nós sabemos. E eu digo que nós sabemos porque quando eu era criança, como eu falei, quando eu furtei lá a mamadeira, lá, não sei, 4, 5 anos de idade, ninguém estava do meu lado dizendo que eu estava fazendo algo errado, não. Eu sabia, eu era uma criança, não tinha ninguém. O Espírito Santo revelou, você está fazendo algo errado, tanto que eu fiz escondido. Né? Fiz escondido. Eu era uma criança, mas como criança eu sabia que aquilo era errado. Por quê? Porque Deus já colocou dentro de nós, dentro do nosso coração, do nosso espírito, da consciência de cada um de nós, o que é certo e o que não é certo. A gente vê que Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. Isso não quer dizer que Davi nunca errou, a gente sabe que Davi errou, não só adulterou, ele fez outros erros, né? Não é que uma pessoa que é temente a Deus nunca falha, até porque senão assim eu e você a gente nunca falharia, a gente sabe que isso não é verdade. Não vamos crucificar Davi, porque a gente também falhou várias vezes, né? Várias vezes. Podemos não ter cometido o mesmo erro que ele, mas a gente cometeu os outros erros aí, né? Mas a questão aqui não é uma pessoa que teme a Deus, ela nunca erra. Não, essa aí é Jesus, só tem Jesus, que nunca errou, que andou aqui na terra e não conheceu o pecado, não pecou, em tudo foi tentado e nada cedeu, né? Mas alguém que tem uma vida guardada, um crente, uma pessoa que teme ao Senhor, ela pode até falhar, irmão, mas ela vai se arrepender e ela vai voltar. Ela não vai continuar no erro, não, porque ela ama a Deus e ela vai voltar. Tá bom? A gente vê que Davi teve uma vida fácil? Não teve, irmão. Ele tinha a promessa do Senhor de que ia se tornar rei. E ele continuou temente a Deus até que essa promessa fosse cumprida. Davi teve N oportunidades de fazer o mal para Saul e de tipo, Deus disse que o trono é meu, então vamos facilitar, vamos adiantar e pegar esse trono logo. Sabe, Saul, ele era o sogro de Davi. Né? Ele era o rei de Israel, se tornou o sogro de Davi. E ele começa a perseguir Davi, ele perseguiu Davi, lançava uns banquetes, pegava a lança para matar Davi, lançava lá. Olha que legal. Né? Perseguindo Davi. Davi vivia fugindo de cidade em cidade, porque Saul estava atrás dele para matar ele. Aí, como se não bastasse toda essa perseguição de Saul contra Davi, vai também, pega a esposa que ele tinha dado, que era Mical, né, para Davi, pega Mical e fala assim, para fazer Davi sofrer mais, vou pegar a esposa dele e vou dar para outro homem. Foi isso que Saul fez. Pegou a esposa de Davi, Mical, e deu para outro homem. Quando Davi voltou, a mulher estava casada com outro. Davi tinha N razões, N motivos para matar Saul. Mas ele era tão temente a Deus,
que ele não ousou fazer isso. Ele não queria alcançar as coisas do jeito dele, sendo da forma que não era correta aos olhos de Deus. Mesmo que ele podia ter feito. Podia estar escrito ali, e Davi se cansou da perseguição e matou Saul. Mas não está escrito, irmão, porque poderia, ele tinha um livre-arbítrio. Mas o que é que a Bíblia fala? Vamos ler, por gentileza, lá em 1 Samuel 24. Nós vamos ler ali do 1 ao 7 rapidinho para a gente ver. De que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ou matar ou deixar os homens dele matar. Porque eles vão dizer, eu não mato, mas eu também deixo vocês. Se vocês mataram, matou, não fui eu, né? Podia ter dado o jeito dele lá. Mas Davi não era governado pelas injustiças da vida. Ah, porque eu estou sendo injustiçado, Deus vai entender porque eu estou tomando essa decisão. Não, ele falou, não vou fazer isso. Eu vou sofrer o que tiver de sofrer, mas eu vou honrar o Senhor. E Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em En-Gedi. Pode passar, por gentileza? Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam aonde? Dentro dessa caverna, bem no fundo da caverna. E eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas tuas mãos o teu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Olha só, até profetizaram. Hoje é o dia de você matar Saul. Hoje é o dia de resolver o seu problema. É o dia de parar de fugir. Hoje é o dia de você ir lá, pegar sua esposa de volta, resolver todo o problema que Saul causou para você, Davi. Hoje é o dia de colocar fim a isso. E de você ter uma vida mais tranquila e sossegada. Afinal de contas, quem tem a promessa de ser o rei de Israel é você. Mas veja, então Davi foi com muito cuidado, né? Porque até então ele acreditou, né? Acreditou ali e com uma ponta e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Né? Então Saul estava lá agachado, fazendo suas necessidades. Davi vai por trás e cortou um pouquinho aqui do vestido dele. Mas veja só, ao cortar isso, Davi sentiu bater-lhe o quê? O coração. De remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Próximo, por gentileza. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Então, com essas palavras, Davi repreende os seus soldados e não permite que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Ou seja, irmão, ele só cortou, não aconteceu nada com Saul. Ele só cortou, ele só tocou aqui. Na mesma hora chegou no coração dele o arrependimento. Deus me perdoe. Ele é ungido. Ele é o rei de Israel. Como eu vou levantar a minha mão contra ele? Ainda que esteja me perseguindo, ainda que tenha me feito mal, ainda que tenha feito isso, ainda que tenha motivos, razões, que a minha carne queira fazer, não vou fazer, porque ele colocou Deus à frente dos seus sentimentos, Deus à frente da solução dos seus problemas, Deus à frente das perseguições, Deus à frente de tudo isso. Ah, eu só vou temer a Deus quando está tudo bem. Não, Davi estava lá sendo perseguido, irmão, como eu falei aqui. Estava passando situação boa, não. Estava vivendo de caverna em caverna aí, perambulando, fugindo. E ele não deixou ser temente a Deus por causa disso. Ah, não, coitadinho de mim, Deus se vitimizando para não ser temente a Deus. Ah, não, Deus sabe que eu estou carente, é por isso que estou fazendo isso. Carente ou não carente, irmão, escolha temer ao Senhor. Ah, mas é porque eu estou com uma situação difícil nas minhas finanças, é por isso que eu estou precisando fazer isso. Irmão, seja temente ao Senhor, honre ao Senhor no dia difícil, para que a bonança chegue. Porque se você não honrar a Deus na dificuldade, irmão, não vai chegar a bonança. A Bíblia fala que é melhor um pouco com Deus que o muito sem Ele. Ainda que se encha aí os seus celeiros fartamente, sem ser com temor de Deus, você não vai ser feliz. Você não vai dormir bem, irmão. Você vai ter insônia. Porque Deus não vai estar lá junto com você. Vai ter outra pessoa junto com você te aplaudindo, que não é Deus.
E isso vai roubar sua paz, vai roubar sua alegria, vai roubar outras coisas de você. Não vale a pena. Não vale a pena sair de debaixo da mão de Deus para andar com o inimigo. Não vale a pena. Então a gente vê aqui o coração de Davi, um homem que era temente a Deus, um homem que desejava fazer a vontade do Senhor, que como eu e você falhou algumas vezes, sim, mas se arrependeu, porque a Bíblia deixa claro que ele se arrependeu. Sabe, irmão, eu e você, nós podemos ter falhado em muitas coisas na área da nossa vida. Podemos até estar falhando agora, mas hoje é dia da gente se consertar. Hoje é dia da gente dizer, a partir de hoje, não vou fazer mais isso. A partir de hoje, Deus vai ser Senhor dessa área da minha vida. A partir de hoje, tomar um rumo e decidir ser fiel ao Senhor. Né? Como diz lá no Nordeste, pode chover canivete, o sangue está dando na canela, mas tem que permanecer sendo fiel, irmão. Sendo fiel a Deus. Se você honrar o Senhor, se você o temer, irmão, Deus vai trabalhar por você. O que você não pode fazer, Ele vai fazer. Vai abrir portas impossíveis, Ele abre. Ele muda história, muda situações, muda destino. Se você honrar Ele, se você perseverar, vai chegar. O galardão vai chegar, amém? Vamos ver também, por gentileza, lá em Salmo 130. Vou ler, na verdade, Jeremias 17:10, por gentileza. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, como eu falei para você aqui, irmão, Deus, Ele está lendo e vendo todos os dias, quando a gente sai de casa, ou dentro de casa, ou fora de casa, onde a gente está, o que é que a gente está fazendo, o que é que está nos motivando a fazer. As conversas que nós temos tido, as pessoas com quem nós temos nos juntado, os passeios que nós temos feito. Deus está vendo tudo. Sondando a mente e o coração, sondando a mente e o coração, sondando a mente e o coração. E Davi, ele sabia disso. É tanto que em Salmo 139 ele fala, para onde eu irei? Se eu subir no céu, tu está lá. Se eu for lá no mais profundo abismo, tu está ali também. Tipo, para onde eu fugirei? Para onde eu irei? Aonde eu for, tu, Senhor, estás ali. Se eu estiver nas mais densas trevas, as mais densas trevas será luz para Deus. Então não há como se esconder de Deus. Davi tinha consciência da presença, da onisciência, onipresença de Deus. E nós também temos que ter essa consciência, sabe? Deus está vendo? Deus está vendo, irmão, mas não porque eu tenho medo dele. Eu sei que ele está comigo. E não está vendo para me matar, para fazer o mal para mim. Ele está ali para me ajudar. Para melhorar a minha vida, para me levar para um caminho melhor. Para me dar o futuro que você deseja. Só que Deus está vendo. Todo dia, toda hora, todo momento, Ele está vendo. Nós temos que ter essa consciência. Deus não só está vendo o irmãozinho, não. Cuidado, viu, irmão, que Deus está te vendo. Cuidado, ó, Deus está vendo eu. Deus está vendo eu. Deus está vendo você. Essa palavra é para você. Deus está vendo você, Deus está vendo a mim, está vendo os outros sim, mas oi, está olhando a mim. Vamos olhar para dentro de nós. E aí a gente vai ter N exemplos na Bíblia, né? A gente vai dar continuidade a esse estudo aqui, de homens e mulheres de Deus, que em meio a dificuldades, injustiças da vida, traições, vamos dizer que mudança de governos aí também, mudança de governos, perseguições. Eles permaneceram fiéis e tementes a Deus. Eles não foram atrás de desculpa. Ah, não, é porque os jovens de hoje, Senhor, eles são assim, soltos na bagaceira. Irmão, naquela época os jovens já eram soltos na bagaceira. Quem queria ir para as festas e ficar beijando 1 milhão de pessoas lá, eles deviam fazer igual. Sodoma e Gomorra foi destruída pelo quê? Porque era todo mundo santo lá? Não, então assim, gente, o mundo está hoje bagunçado como já estava bagunçado desde quando o pecado entrou no mundo. Desde quando o pecado entrou no mundo, coisas erradas acontecem, elas estão acontecendo todos os dias. E é incrível
como as mídias sociais e algumas coisas da televisão também estão incentivando as pessoas a provarem das coisas erradas. Eu mal assisto TV e acho que é algo muito bom. Um conselho para você é mal assistir mesmo, né? E quando for assistir, escolher o que vai assistir também. Mas ontem eu fui assistir essa reunião que eu estou falando, era no YouTube, e às vezes passa uma propagandazinha, né, lá do negócio. E passa uma propaganda lá, né, de repente, uma imagem lá e uma frase dizendo assim, porque eu gosto de pessoas que não se controlam, mas que querem experimentar o novo. Né, só que é o novo tudo errado, é um novo que não é o novo de Deus. Né? Então, assim, é isso que o Satanás está dizendo, ó. Para que temer a Deus? Aproveita a tua vida, faz o que te dá vontade, faz o que te dá na telha. Ouve o teu coração. Só que esse ouvir o teu coração, na verdade, ele está dizendo, ouve a tua carne, né? Ouve o que a tua carne quer. Se deu vontade, faz o que deu vontade. Não é assim que funciona com Deus, irmão. Com Deus tem que ter o autocontrole. Tem que discernir. E dizer, mesmo que eu esteja com vontade, essa vontade não é boa, eu vou discernir que não é boa, que não vai ter uma consequência, né? Ou vai me levar para mais perto de Deus ou para mais longe. E eu preciso decidir qual é o caminho que você quer. Quer ir para mais perto de Deus ou para mais longe dele? Então é isso, irmão. É resistir às tentações, resistir a esse tipo de mensagem, não ficar também se expondo a esse tipo de coisa, né? Cuidando da sua vida, cuidando do seu coração, como a gente falou, porque temer a Deus é uma escolha, todo dia você vai ter que escolher isso, todo santo dia hoje. Hoje a gente venceu, glória a Deus, vencemos um dia. Amanhã, irmão, Satanás não está de folga, não está de folga, ele não está de folga. Posso ser que você chegue agora em casa e ele venha querer com alguma coisa tentar você, ele não está de folga. Mas você tem o poder de dizer não e de resistir, dizer, eu sou alguém que teme ao Senhor, eu não vou fazer a sua vontade, eu não vou fazer as coisas que agradam a você, eu não vou entristecer o Espírito Santo, que é meu amigo fiel, que a gente estava cantando aqui, amigo fiel, porque eu vou entristecer aquele que está sempre comigo, que está sempre cuidando de mim, porque eu faria isso com ele, porque eu faria isso com ele. A gente cantou aqui o quê? Amigo fiel. Até quando a gente é infiel, ele é fiel. Nossa, que Deus maravilhoso, que Deus lindo, que Deus poderoso. Dá vontade de chorar eu, né? Eu que dá vontade de chorar, dizer, Deus, eu não sei como o Senhor já não jogou fora. Porque Ele nos ama, irmão. Porque Ele acredita em nós. Porque Ele sabe que nós podemos resistir, porque a Bíblia fala que também toda tentação não é maior do que nós possamos resistir. Então Deus dá o escape. Se a tentação vir, Ele te dá o escape para você escapar. Então evita estar em ambientes que não estão te conduzindo a se manter no temor a Deus. Evita conversas que não estão levando para o temor ao Senhor. Ah, você é careta, que seja careta. Irmão, pensa o que você quiser pensar. Eu estou mais preocupado com o que o Espírito Santo está pensando do que o que você está pensando. Se preocupe com o que Deus está pensando de você, irmão. Se arrependeu, se arrepende de verdade. Deus sabe se é de verdade ou se é de conversinha. Se arrepende diante do Senhor, confessa a Ele as coisas e decide mudar. Amém? Vem para debaixo desse guarda-chuva, vem para debaixo dessas asas, vem para debaixo desse escudo, vem honrar o Senhor. Vem temer a Deus. Isso, irmão, só depende de você. Não depende de mim e de ninguém. Depende de você. A mim depende de cuidar de mim. E a você cuidar de você. E a ser fiel ao Senhor no seu relacionamento com Ele. Amém? Então, nesse momento eu queria que você só fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos porque nós somos homens e mulheres tementes a Deus, porque nós não vamos ceder às armadilhas de Satanás, porque nós não vamos viver uma vida obscura, nós não vamos, Senhor, fazer coisas que desagradam o Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos deixar o Teu Espírito feliz, nós queremos que Ele se alegre, Pai, tenha prazer em viver dentro de nós, que somos o Teu templo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a termos uma mente pura, a termos, Pai, em nome de Jesus, que uma vida santa, Pai, a ter uma boca limpa, uma boca, Senhor, que fala coisas boas, que agradam ao Senhor, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, todos os dias, aonde quer que a gente vá, a tomar decisões que alegram o Teu coração, Senhor.
a não se contaminar, a não querer, Senhor, alcançar as nossas vontades, os nossos desejos a qualquer custo. Não, Pai, que nós venhamos fazer todas as coisas diante de Ti, diante dos Teus olhos, sabendo que o Senhor está vendo todas as coisas e que nós vamos ser honrados por Você, que é Você quem vai abrir a porta para nós, que é Você quem vai nos colocar em algum lugar, que é Você quem vai nos dar alguma coisa, porque aquilo que Você nos dá ninguém pode tirar, porque onde Você nos coloca ninguém pode nos tirar também além de Você, Senhor. Em nome de Jesus, traz temor ao Teu povo, à Tua igreja, para que a Tua igreja viva uma vida santa, uma vida pura, guardada, para que o diabo não tenha poder sobre nenhum de nós. Porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, guardados e protegidos, Senhor. Obrigado, Pai, por uma igreja santa, que teme ao Senhor e que guarda a Sua palavra no coração, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades, para que nós possamos resistir, independente das circunstâncias que estejamos passando, que nós possamos resistir e que se fizermos algo que também que não agradou o Seu coração, que nós possamos nos arrepender e deixar, Pai, no nome de Jesus. Amém.